Boa noite, Lilian. Boa noite, Oi, querida Andréia. Jerônimo, muito bem, Lulu, todo mundo chegando. Carol, Luz. olha que delícia, todo mundo chegando no horário. Tô gostando de ver todo mundo pontual, né? Um beijo, querido. E Ana, Olá, Lulu, Ana. tudo bem aí, amadinha? Tudo bem, graças a Deus. Então E tá com bom, você? tudo Tudo. bem. Tudo maravilhoso, né? A gente tá aqui hoje juntos para falar de uma coisa super legal, né? Nossa, uma delícia, né, Amanda? Nossa, uma delícia. Tô Ontem eu feliz. brinquei com a Iana, que é como se. Boa noite, Silvia. Ontem eu brinquei com a Iana, que é como se a gente marcasse de tomar um café com a amiga, É, né? Pra gente falar dessas coisas que a gente gosta, né? Que tem feito sentido na nossa vida. E é muito bom a gente poder tomar café com quem ainda a gente não conhece, né? E é, poder trazer isso tudo, né, para essas pessoas que ainda não têm essa experiência ou essa vivência, né, que a gente já tem, né? Boa noite, Vivi. Que é um bom. compartilhar amoroso, né, Amanda? Um compartilhar amoroso e que diz os grandes sábios, né, que a gente aprender com os nossos erros ou acertos é muito bom, mas olhar, observar o outro e aprender, né, sem a gente precisar às vezes passar por aquilo, aí é melhor ainda, né? A gente poupa um tempo muito grande e a caminhada Precioso dessa existência, né? é do mesmo. Ontem eu falei isso com a Iana também, que a gente ia trazer aqui um pouquinho da nossa experiência, né, de vida, do que a gente passou, né, com essas técnicas que a gente vai falar um pouquinho, né? E por quê? Para que as pessoas entendam que todos nós passamos por isso, né? E que é muito comum e que é muito possível a gente encontrar saídas mais leves, mais saudáveis, né? Que é possível ter uma vida mais linear, né? Para a gente não ficar subindo e descendo de uma forma tão pesada, né? Como muitas vezes é, né? Às vezes a gente vai lá no fundo do poço e é difícil de sair, né? Ou às vezes a Aí gente sobe e fica tão feliz, mas aí já cai de uma vez, né? é verdade. Então, o primeiro intuito, né, dessa nossa live hoje é falar que o que está dentro está fora e o que está fora está dentro, né? Para a gente explicar um pouquinho para as pessoas como que a gente percebe isso, né, Andréia? Sim, sim. Você falando aí, né? O que tá dentro tá fora, o que tá fora tá dentro. Me lembra muito do livro Caibalão, né? Eu não sei se todo mundo que leu, quem não leu, vale a pena, né? Porque é como se nós somos poeira cósmica, né? Então, o nosso corpo é um universo, nós somos uma galáxia, né? Os sistemas e os órgãos. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente está à parte, né? Nós somos uma grande parte desse todo. E a gente precisa se ouvir, precisa de ouvir sentimentos. Porque às vezes a gente vai assim, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o quê? Eu estou olhando para o meu coração, eu estou olhando para as coisas que vão trazer alegria para minha alma. Porque às vezes, Amanda, até vamos supor uma coisa muito simples assim, que eu já vi, isso aí com certeza você viu, deve ter até casos muito próximos. Vamos supor, uma formação mesmo. As pessoas às vezes olham o que que dá dinheiro, o que está Uhum, aquecido no mercado. uhum, Depois, uhum. que vida é essa você ficar aí 20, 30, 40 anos trabalhando uma coisa que você não É, gosta, né? Que não te faz feliz, você sai de casa, vai para aquele lugar, aí depois a gente entra num processo de adoecimento emocional e físico, num processo depressivo, e a gente pergunta, meu Deus, mas por quê? Porque a gente não ouviu as próprias emoções, porque a gente não ouviu os nossos, né? A gente não prestou atenção no nosso sentir, né? A gente entrou assim num barco que não era o nosso barco, o barco dos nossos anseios, da nossa missão nessa vida, né? E a gente faz isso de uma forma muito automática, né? Isso. Então a gente Eu e a Iana, a gente falou sobre isso ontem, né? Para começar aqui colocando isso, que muitas vezes, né, André, a gente está vivendo à mercê, né, do padrão da nossa família, né, ou desse padrão externo, né? E o quanto a gente está realmente desconectado da gente mesmo, né? E por isso que é importante, a gente começou pela constelação, né? Até não foi por acaso, né?
a gente entender isso, né? O primeiro lugar que a gente ocupa na vida é o da nossa família, né? E trabalhar esse lugar na nossa família vai fazer com que a gente fique aonde? Com o que é nosso, né? Porque é Exato. da nossa energia, né? E aí, desse lugar eu vou ter força, né? Para fazer minhas coisas, para seguir adiante. Só que desse lugar também, né, André, eu tenho os meus próprios desafios, né? Que a gente vai atrair de acordo com o momento de vida que a gente vai, né, vai estar, né? E eu queria só que você começasse a se apresentar, né? Porque aqui quem não me conhece também eu vou me apresentar. Meu nome é Amanda, eu sou psicóloga formada há 16 anos. Hoje me considero uma terapeuta integrativa, que trabalho com outras técnicas que foram chegando para mim na medida em que também eu busquei algo a mais, né? Porque eu senti essa necessidade minha, pessoal, de Uhum. crescer, de expandir, e comecei a perceber, né, que as pessoas que me procuravam também precisavam, queriam e estavam prontas, né, para um outro nível, Uhum. né? E aí, com esse caminho, hoje eu percebo, né? Tem várias pessoas que não sabem o que é dela e o que é do outro. E hoje também a gente vai falar um pouquinho disso, né, Andréia? O Sim. que a gente está vivenciando, o que é nosso, o que é do outro, como que a gente se mistura no que é do outro, como que a gente é o tempo todo chamado para fora, né? Como que a gente não sabe fazer esse caminho, né, para dentro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Eu já me apresentei, agora eu vou deixar a Andréia se apresentar. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Andréia Pereira. Hoje eu me intitulo assim como facilitadora de consciência. Eu trabalho com constelação, né? Sou consteladora e com apometria. Trabalho também com Reiki, sou mestre em Reiki, em cura multidimensional. Fiz a formação em hipnose, né? Sou hipnoterapeuta. Então, assim, na verdade, como a Amanda falou ali, um pacote de coisas e dependendo, né, do que a pessoa traz, o cliente traz, que a gente vê que vai ser melhor ali para um tratamento mais assertivo, é o que a gente usa. Mas hoje, carro-chefe mesmo, assim, que eu trabalho, que mudou a minha vida, é a constelação e depois a apometria, Uhum, sabe? Posso uhum, contar uhum. a história aí? Como é Claro! que então, gente, eu vou contar para vocês, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, né? Às vezes alguém que ouviu aqui fala assim, meu Deus, mas eu fiz essa formação e agora eu já tenho, sei lá, 10 anos que eu estou nessa carreira, né? Gente, não existe isso de tempo para mudar, sabe? Eu trabalhei durante 16 anos numa instituição financeira, eu era concursada, né, um concurso público federal, e a expectativa, inclusive minha, no dia que eu passei no concurso, porque no dia que eu vi meu nome lá, a minha colocação, eu pensei que era o dia mais feliz da minha vida. E foi tempo, foi mesmo, assim, sabe? De uma alegria de estar ali. E eu aprendi muito, eu sou muito grata, eu aprendi muito. Mas chegou um tempo, né? Eu comecei a fazer uma formação de Reiki, Reiki 1, 2, 3 e tal. E aí eu queria mais. Eu não queria mais uma imposição, sabe? Eu me sentia, às vezes, sufocada. E nos últimos tempos eu ia trabalhar chorando, eu voltava a trabalhar chorando. E aí, quando eu fiz a formação em constelação, eu falei, uai, o que eu tô fazendo comigo? Eu tô caminhando para a morte. Eu não tenho prazer de trabalhar. No dia que eu recebo meu salário, eu não tenho prazer. E olha que é um excelente salário. Eu não tenho prazer, eu não tinha mais prazer de levantar um domingo assim e almoçar com a minha família e depois ir para o cinema, porque eu não tinha energia. Eu era Uhum. totalmente consumida. Eu tava um zumbi, um robô, sabe? E só engordando assim num processo de adoecimento. A responsabilidade era da instituição. É claro que não. É o meu Uhum. tempo. Meu tempo chegou naquele lugar, sabe? 50% de cada um, né, Andréia? Cada um Lembrando, né? a instituição tem aquele jeito dela, que é aquilo, se você quiser, mas nós não precisamos, Se nós não, não somos tão. né? Os incomodados se retirem, né? Exatamente, a gente não precisa se escravizar. Eu tava me sentindo escrava. Falei, gente, quem é que tá fazendo isso comigo? Gente, quem é que tá fazendo? Quem é que faz isso com a gente? A gente mesmo, né? Uhum. Eu saí, a instituição tá lá, linda, maravilhosa, funcionando da mesma forma, e eu também tô aqui, linda, maravilhosa, trabalhando. Então, Isso assim, mesmo. foi um final de um ciclo, foi pacífico, foi tranquilo.
Eu tenho certeza que se eu tivesse forçado a barra, eu ia entrar assim num processo, eu poderia entrar, né? Eu ia muito afirmar, mas eu poderia entrar num processo de adoecimento físico, porque emocionalmente eu já me sentia adoecida, uma pessoa sem energia para nada. E às vezes fala assim de idade, olha, vou falar para vocês, eu comecei uma carreira nova com 45 anos. É. Então, 45 do segundo tempo, eu comecei uma carreira nova. Ah, mas E eu pra gente que vai viver 90, tá bom, né? A gente já tem o segundo tempo todo pra julgar, né? tem a prorrogação, né, Tem a Amanda? prorrogação, exatamente. E Então, eu acho assim, muito bonito você falar isso, André, porque hoje, por exemplo, tanto eu quanto você, né, a gente atende muitas pessoas que estão com esse sintoma de desgaste energético. Você vê que a pessoa está sem energia para nada. Aí quando você começa a perguntar, a pessoa está infeliz no trabalho, né? A pessoa não está bem no relacionamento, às vezes tem problemas familiares, às vezes está com problema financeiro, né? Então a gente percebe que o que a gente está falando aqui, né, que a gente quer dizer do energético, é isso tudo, né? Tudo que a gente vivencia está dizendo da nossa energia, de como eu estou atuando no mundo e estou deixando esse mundo atuar em mim, né? sim. Como eu tenho escolhido, igual você começou no início falando, quando eu escolho uma carreira, eu posso escolher, mas eu também posso entender que se naquele momento aquilo não me faz bem mais, eu posso mudar, né? Um relacionamento, eu estou num relacionamento, ele não está me fazendo bem, eu posso mudar, né? Mas por que é tão difícil para a gente mudar? É muito do nosso estado emocional, energético, né? Ao que eu estou conectado. Porque, por exemplo, quem que vai entrar nessa live aqui hoje, gente? Quem está no mínimo conectado com isso aqui que a gente está falando, né? Quem que vai assistir, quem vai querer vir aqui, né? Então é muito importante que a gente entenda que o que eu escolho diz de dentro de mim. Então, às vezes a pessoa fala assim, hoje eu escutei uma pessoa falando assim, eu não sei por que ela escolheu um relacionamento abusivo. Tem algo dentro dela, por exemplo, pode ser, ela não acredita que ela mereça ser amada e respeitada, Exatamente. né? Então, se eu penso assim, o meu campo reverbera isso e eu vou atrair quem? Pessoas que não me respeitam, pessoas que não me valorizam, né? Se eu sei do meu lugar, do meu valor, se eu acredito, né? Se eu tive, por exemplo, a referência dos meus pais, um relacionamento amoroso, respeitoso, eu tenho uma probabilidade de encontrar, né? Algo na minha vida nesse sentido, né? Quando você falou do trabalho, se a gente está indo para um lugar onde a gente não sente prazer, onde a gente sente que a gente não está cabendo mais, e aí todo dia eu vou para lá naquele pesar, como que eu vou voltar para casa? É lógico que eu vou voltar desgastado, né? Então, a gente precisa pensar como a gente tem feito essas escolhas, e se a gente tem feito, porque muitas vezes, André, a gente nem sabe o que a gente está fazendo, né? Como dizia a nossa professora de constelação, né, a Márcia, ela falava, tem gente que está tomando sorvete e nem sabe que está tomando sorvete, Exatamente. né? A gente precisa, Amanda, sair desse piloto automático, sair desse modus operandi, eu tenho que, né? A gente tem que, às vezes, deixar esse olhar do ter para o ser, né? Nós viemos aqui para ser. E você falou aí de energia, né? A gente está, essa live aqui, né, conectado com essa questão energética, e isso é tudo, porque a gente perdeu tanto assim a noção que o que era para ser? A gente precisa ser o nosso termômetro. Como é que está a minha energia? Qual que é a rádio, a sintonia ali que eu estou ligada? Né? Se eu estou ligada no medo, na culpa, o que eu posso fazer, né, para eu sair desse padrão vibracional? Porque uma pessoa que ela não acredita em si, né, que ela viu dentro de casa pais que brigavam, situações complicadas, assim. É o que ela sabe, é o que ela acredita e é o que ela acha, né? Assim, não de forma consciente, é claro, mas o trauma, ele faz você repetindo, né? Aquilo, até que você fala, opa, peraí, eu vou sair desse ciclo. E como é que a gente sai de ciclos de dor, Amanda? Primeiro, tendo consciência. A gente só vai ter consciência quando a gente estudar, quando a gente se ver, se olhar, né? Quando a É gente o tiver caminho do autoconhecimento, né? conhecimento, quando tiver técnicos, fala assim, minha energia não tá boa aqui. O que eu posso fazer
para melhorar a minha energia. Nós agora, nós queremos remediar, a gente não quer curar. Eu estou falando isso pro outro, não, é para mim também, Uhum. né? Eu vou numa farmácia, eu vou, às vezes, né, num médico, me dá um negócio aí para aliviar. Uhum. Mas por que eu cheguei naquele lugar? Eu posso até tomar um remédio para aliviar? É óbvio, né, gente? Que sim. Briga com sintoma, né? Mas aí eu vou ludibriando, né? Eu tomo ali um negócio, mascaro, e aí daqui a pouco eu tô com outro problema físico, e aí eu vou me entorpecendo, eu vou me hipnotizando, eu vou acreditando que eu não posso, que a grama do outro é mais verde, que eu sou uma vítima, mas eu não procuro as ferramentas, porque, gente, só quem não tem muitas ferramentas, né, Amanda? Eu acho que você vai falar algumas para nós também, inclusive que eu já estou matriculada no curso da Amanda. Calma que isso é segredo, eu só vou contar no último Ai, dia. só desculpa. Desculpa. É um segredo, tá, gente? Que eu vou contar pra vocês na última live. Eu queria falar dessa coisa da sintonia que você falou, da questão de sintonizar. Então, eu gosto muito dessa analogia, porque eu penso muito isso. Às vezes eu vejo pessoas que ainda assistem certos tipos de programas, que ouvem certos tipos de música, e quando você está em plena consciência e você escolhe, você começa a perceber que aquilo ali não é saudável, que aquilo ali ele incita em você tristeza, medo, violência, né, raiva. Então, quando eu opto por assistir esse tipo de coisa, também está falando de quem? De mim, né? Então, não, então se eu não assistir mais, eu não vou ser mais assim. Não, não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que a gente precisa se conhecer, reconhecer quem a gente é, trabalhar essas coisas que nos conectam a tantas coisas que baixam nossa energia, né? Para que a gente consiga ficar mais equilibrado. Eu queria dar só um exemplo aqui. Hoje eu estava conversando com uma cliente que já tinha bastante tempo que ela não fazia terapia, ela me procurou por uma sessão de apometria de ancoragem, que é uma técnica que a gente trabalha, né, André? Eu e André, a gente é a apometria de ancoragem, que é essa técnica que traz a gente para o presente, que ajuda a gente a deixar tudo que não é nosso, né, para quem é devido, né? Então, ajuda a gente a estar aqui no agora. E aí, quando eu conversei com ela falou, Amanda, tem muito tempo que eu não faço nada. Eu não rezo, eu não medito. Lá na minha casa eu tinha um cantinho onde eu parava e fazia minhas orações, eu não estou fazendo yoga, não estou fazendo mais nada. Falei, tudo bem. Aí a gente fez a apometria e aí hoje ela me deu o retorno. Falou, olha, sabe o que eu fiz? Eu remontei meu altar, eu percebi que agora eu estou dando conta de me conectar de novo. Porque é isso, né, gente? É uma sintonização, né? Às vezes a gente tem aqueles canais programados na rádio, né? E aí se eu Sim, clicar ali, eu conecto. Mas se acontece qualquer coisa, meu rádio desprograma, né? Que é a gente, né? A gente vai se misturando nesse tanto de coisa que está à nossa volta, que está acontecendo, que aí depois para sintonizar de novo, é um parto, né? sim. É um parto. Falou, nossa. E se eu não estou prestando atenção no meu termômetro, eu vou empurrando com a barriga. Né? Outro dia eu fiz um vídeo Se falando misturando, né, Andréia? misturando, aí eu saio de quem eu sou, eu perco a referência, eu perco a minha essência, sabe? Nesse vídeo fala assim, duas coisas que eu queria, tô lembrando aqui, vou falar primeiro da professora Luciana Galvão, que ela fala Tá. assim, cuidado com a sintonia, cuidado com a música que você ouve, porque, Então, gente, a música, para mim, é um dos pilares, assim, porque é uma coisa, né, que ela potencializa a nossa energia, ou a gente joga lá no chão, né? mas a música, ela atua muito no nosso inconsciente, né? No nosso campo neural. Então, assim, se eu estou escutando música de sofrência, se eu estou escutando música. Oi, gente, mas vou falar música de cachorro, isso e aquilo, um negócio muito pejorativo, muito pesado. Eu posso ser uma pessoa. Boa, uma boa pessoa, que a gente não está julgando, né? Mas em algum momento, às vezes num momento de um estresse profundo, esses gatilhos estão armazenados, né? Sim, sim, Fala sim. na neurociência que 5% do que a gente age é consciente, os outros 95% são inconscientes. O que eu Uhum. vou
colocar no meu inconsciente? O que que me nutre, né? Como que eu vou me portar em frente a situações que me exigem, às vezes, uma resposta rápida, essas situações de profundo estresse, né? Na reação, né? A gente vai reagir, né? É Não vai isso. ter esse sentir, não vai ter esse perceber o que é meu, não vou pensar, né? Se eu quero entrar no meio disso, se eu quero me misturar a isso, se isso faz parte do que eu sinto, né, André? Que é o que eu ia falar dessa questão. O dia que eu escutei esse vídeo da professora Lúcia Galvão, eu tenho muito essa prática aqui na minha casa, né? Das músicas que elevam vibração e tudo. Também é algo que eu acho que a gente precisa falar, né? Das coisas que elevam nossa vibração, né, Andréia? Estar na natureza, escutar músicas boas, que eu acho importante demais nos nutrir de comida de qualidade, né? Todas essas coisas, elas atuam na gente, né? E elas vão trazer pra gente, às vezes, o que a gente está precisando para elevar a vibração. E eu queria só falar uma coisa também. Quem achar que está fazendo sentido aqui, manda aí, através do aviãozinho aí para as pessoas, essa live, porque são coisas, gente, que às vezes a gente não está prestando atenção. E quando a gente vê outra pessoa falando, a gente fala, gente, faz todo sentido, o que eu não estava fazendo? Então, a Exatamente. gente precisa desenvolver bons hábitos, porque os bons hábitos, né, o Chico Xavier falava, né, a disciplina antecede a espontaneidade. A gente vai conseguir manter a nossa vibração se a gente fizer todos os dias o que é bom pra gente, o que nos nutre, né? O que nos mantém elevado. O Jerônimo está colocando aqui, já mandei para geral. O Jerônimo assistiu a live ontem, assistindo hoje, né, Jerônimo? Porque faz sentido, né? E traz algo de bom, nos ajuda a olhar de outra forma. Então, também eu queria trocar essa ideia com você, Andréia, do que você sente, que você faz, que te ajuda nessa sua questão energética, na sua percepção da sua energia, na sua, nas suas práticas diárias. O que você sente assim que te ajuda? Que gracinha. Deixa eu só falar aqui antes. O Jerônimo falou que já mandou para geral. Obrigada, Jerônimo. A Helenice falou que entrou porque viu no stories dele. E a Lohane falou que tem aprendido muito comigo. Obrigada, linda. Nós estamos aí partilhando e crescendo junto, né? Aí o Jerônimo está falando, energia bem direcionada faz milagres. A gente sabe disso, né, Andréia? Com certeza, não. E como faz, gente? Como É. faz? Aí, ó, tem uma pessoa que eu não sei qual o nome, mas o Instagram é Blueprint Forzen. É qual atividade que vocês fazem para manter-se em equilíbrio? Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Vamos falar, André? Vamos lá. É, vou começar lá um pouquinho atrás. Tá. Teve uma época que foi um. Eu não era terapeuta, não trabalhava com terapias, né? Na época dessa do banco, a instituição financeira, e que eu estava assim, extremamente insatisfeita, mas não era só com as questões do trabalho, né? Eu estava insatisfeita com a minha vida, do jeito que eu estava Uhum. levando, né? E outro dia, numa constelação, eu não estou aqui com os meus bonequinhos, mas eu vou mostrar para vocês aqui, só para ilustrar. Aqui, né, a Uhum. pessoa encarnada aqui, que é a alma. Eu estava totalmente desconectada da minha alma, do meu propósito. Sabe assim, quando você se olha no espelho e não se reconhece, gente, não tem coisa que doa mais do que isso, de a gente não se reconhecer, de falar quem que eu sou, o que que eu estou fazendo, né? Qual que é o meu legado, qual que é a tua obra, né? O professor, esqueci o nome dele, pode falar. Então, deixa eu falar. Isso que eu ia falar. Uma das coisas para a gente estar em equilíbrio é a gente estar conectado com a gente mesmo, né? Essa é uma das fontes principais. Eu só vou ter equilíbrio se eu estiver conectado comigo mesmo, né? Esse é um ponto, o primeiro e o mais importante, né? Sim, a primeira mais importante. E aí, eu entendi, né? Eu comecei a procurar ajuda. E um dia eu estava conversando com uma pessoa num salão que eu frequentava, na época eu morava no bairro Gutierrez, e ela me indicou uma terapeuta, né? A Luciane Oliva, e ela é reikiana. E ela Uhum. foi minha mestre em reiki, em cura multidimensional, aprendi muito com ela. E aí que eu comecei a despertar a consciência, eu falei, gente, não precisa ter sofrimento todo. Reinventei a roda naquele dia, O sabe? reiki é uma prática maravilhosa, né, Andréia? E aí do reiki, né?
o reiki abriu um portal. Eu comecei a fazer sessões, depois ela me convidou, Só perguntou se eu queria explica fazer então o que é o reiki para quem não conhece. o reiki. É uma terapia, né, energética, né, vibracional, de imposição de mãos, né? Jesus já fazia isso, né, gente? E vários outros mestres fazem, né, trabalham com essa Uhum. prática de imposição de mãos, inclusive no centro espírita tem o passe magnético, né? E a Para gente alinhar, né, recebe os chakras. símbolos, né? E a gente vai energizando os pontos vitais, que são os chakras. Porque Uhum. quem recebe energia, né, cósmica ou prana, chame do que quiser, né? São os chakras. Os chakras são os pontos de energia. A gente tem milhares, centenas de chakras no corpo, mas nós temos 7 principais. E o reiki, ele trabalha para equilibrar. Né? Então eu vou centrar, né? Meus chakras estão equilibrados, eu recebo energia e distribuo para os nadis, né? Que são os pontos no corpo físico. E aí eu Ô, comecei a André, fazer. deixa eu fazer uma aspas aí desse reiki. Ah, Eu tive a experiência, né, de ser iniciada ano passado e eu fiquei impressionada com a diferença que fez no meu estado emocional. E o reiki, ele tem as frases, né, que a gente diz todos os Gokai, dias, né? é, Como é que é? Gokai que chama. Gokai, em japonês, né? E ele fala, só por hoje, não te aborreças, só por hoje. Qual que Peraí, é eu não o. sei elas Eu de também, como, só eu também não sei. por E seja ele fala, por, né? Não se só aborreça. por hoje seja grato. E aí, quando você começa a fazer o reiki, você entende que essa energia, ela é real. E eu falo muito, quando eu aplico o reiki, eu sinto um bem-estar tão grande, eu fico tão feliz de aplicar o reiki. Quando alguém fala assim, eu quero fazer um reiki, eu falo, Eva, porque eu sinto toda essa energia gostosa, né, que passa por nós como um canal, né, a gente só é um canal ali, né, e é muito bonito você ver, eu estava atendendo uma senhora de 78 anos, e todas as vezes que eu atendo ela, ela fala comigo, hoje eu fui num lugar cheio de bolhas azuis, hoje eu fui num lugar cheio de bolhas douradas, Nossa, e você vê como que cada um recebe, como que cada um reage, e como que isso realmente faz diferença na vida das pessoas, né? Mas isso é o quê? O Jerônimo está falando para você colocar a fone de ouvido. Você está de fone, amor, ou não? peraí, Amanda. Não, Só um tudo minutinho. bem. Quer colocar? Tá. Então, falando das outras técnicas, obrigada, Jerônimo, pela dica. Falando das outras técnicas, né? A gente, das outras dicas, na verdade, para manter o equilíbrio. Por que eu e a Andrea, né, a gente veio falar disso hoje? Porque a gente conversa muito sobre e porque a gente buscou também, né, Olha na assim. apometria de ancoragem, deu certo aí? A gente Deu. buscou na apometria de ancoragem esse equilíbrio maior, né? Mas a gente entendeu também que a gente pode ter isso todo dia. Por exemplo, no meditar. Tem muitas pessoas que falam, nossa, é muito difícil meditar. Nossa, eu não consigo. Por quê, gente? Porque a gente não tem a prática. E porque ficar com a gente mesmo é muito difícil. A gente está muito aonde? Para fora. Né? Que eu acabei de falar, né? Está dentro, está Sim. fora e fora está dentro. Então eu fico olhando lá para fora para não ter que olhar para dentro. E o meditar é esse olhar para dentro. Então, é uma técnica, tem umas amigas nossas que tem um canal que chama Mindfulness Academy. Elas ensinam a meditar. E é uma coisa Maravilha. maravilhosa. O meu filho fez uma aula com elas e ele fez uma aula de inglês com elas. E ele falou, mamãe, é muito legal, porque a gente para, a gente pensa, a gente sente, a gente percebe tudo à nossa volta. E é Uhum. isso que a gente precisa entender, né? A meditação, ela também nos ensina o quê? Estar presente, a pensar por nós mesmos, a sentir por nós mesmos e a agir de acordo com esse pensar e sentir. E não na reação, igual tá todo mundo. Né? Essa semana Uhum. a gente estava conversando, né, André? A gente teve várias notícias, várias coisas aconteceram. Hoje eu fui encontrar com uma pessoa querida, ela me falou com outra pessoa querida, tinha tido uma crise e tudo mais. Aí uma outra pessoa eu encontrei, uma pessoa querida dela está no hospital, nos finalmente. Se você optar pelo lugar da dó, pelo lugar do ai meu Deus, de ficar apavorado, se você opta por esses lugares, com o que você vai conectar? Com isso tudo.
com desespero, com a dor, com medo, né? Mas se você opta por confiar que as coisas acontecem como tem que acontecer, que o que for nosso direito divino vai chegar pra gente, né? Que cada um recebe o que merece, que essa pessoa é muito querida, que todo esse amor que todo mundo está emanando para ela vai ajudar ela a se curar, é uma opção também. Sim, claro, né? Né? Aí, só continuando aqui, deve falar do reiki, você falou, né? Você falou uma coisa muito importante, assim, só por hoje, né? O Gokai, só por hoje. Gente, a gente só tem hoje. O ontem já foi, o amanhã não chegou, eu só tenho hoje. É hoje que eu tenho E que ser pode ser que feliz, hoje é nem o dia chegue, mais né? feliz. Nem chegue. Então, hoje é o dia mais feliz da minha vida, é o que eu tenho, né? Abrir os olhos, ó, glória, mais um dia de vida. O que eu vou fazer do meu dia? Vai falar, mais um dia só. Mas eu não tenho controle, nós não temos controle. E aí a gente perde a nossa alquimia, o nosso desejo, porque eu fico tentando controlar coisas que são incontroláveis, né? Então eu saio do meu ponto de equilíbrio, a minha alma se desconecta e eu fico aqui, né? Na terceira dimensão. Fico tentando resolver aquilo que eu não posso, né? Não posso, igual aqueles ratinhos, né? Que fica correndo, né? A gente entra naquele looping. A gente não tem condição de ser feliz dessa forma, realmente não tem, né? Se alguém conseguir aí essa virada de chave, compartilha comigo, porque não consegui. Né? E não sobre é as esse caminho mais práticas. saudável, né, Andréia? Hoje a gente já sabe, né? Porque Sim. é o que eu falei no início. A gente estando no nosso lugar da família já é um grande passo, né? Só que cada ciclo da nossa vida a gente vai se conectar com uma coisa. A cada momento da vida vai acontecer alguma coisa com a gente, né? Então um dia é um filho doente, outro dia é um problema financeiro, outro dia é uma surpresa financeira que você não espera, outro dia é um problema com o vizinho, né? Cada dia vão vir desafios diferentes. E se todas as vezes que os desafios vierem a gente sair do equilíbrio, né? Significa que a gente não está aprendendo nada. Então, quem ainda não consegue lidar com isso tudo é porque ainda não está dono de si, né? Não consegue ainda caminhar dentro do seu caminhar, dentro do seu caminho, né? Então, eu acho que é importante trazer esse conhecimento para as pessoas de que quando isso tudo está acontecendo, significa que o nosso campo energético está bagunçado. Significa que a gente deixou várias portinhas abertas, né? E que é como se a nossa casa tivesse em cerca elétrica, né, André? Tá entrando tudo e todos e vindo roubar nossa energia, né? Isso é uma coisa muito importante, assim. Deixa eu só comentar a Claudinha, naquela hora que você falou Blueprint Frozen, eu não cumprimentei, minha prima também, Helena, entrou aqui. Ei, gente, boa noite, lindezas. Bom que vocês estão conosco. Mas essas portinhas, Amanda, quando a gente não está no próprio centro, é como se a gente tivesse pronto a entregar a nossa energia para qualquer desafio que apareça, né? E a gente sai do estado de calmaria para ficar em um estado de alerta, né? O sistema parasimpático que traz, né, esse bem-estar e tal. A gente fica fora disso, a gente fica... Porque o que é o estado de alerta que seria, né? O cérebro reptiliano, né? Eu preciso de correr, né? Eu preciso... Mas isso é para o momento que a gente está em risco. Mas agora a gente vive em risco, parece. A gente perdeu a conexão com o centro, então a gente vive sobressaltado. A gente vive o externo, assim, esperando qual que vai ser a próxima notícia, como que tá, em alerta o tempo todo. Aí a gente não dorme mais direito, às vezes a gente precisa de medicação para dormir, a gente precisa de medicação para dar conta do dia, a gente precisa de medicação para dar conta do nosso humor. O que nós estamos fazendo com a gente? Será que a gente não está percebendo que nós estamos numa sociedade emocionalmente adoecida, né? E o que eu faço para cuidar de mim? Porque, Amanda, se eu entregar para você, casada, com 3 filhos, a responsabilidade de cuidar de mim, acabou. Nem eu, né? Nós somos amigas, mas vamos supor que sua irmã, sua mãe, você faça isso com sua mãe. Gente, essa hipótese é zero, né? Deus deu a vida de cada um, né? Deus deu a vida de cada um para cada um cuidar da sua, né?
cada um cuidar E da sua. E a é gente não consegue, né, importante. André? A gente fica olhando, às vezes, é uma hipnose coletiva que eu acho que a nossa sociedade está vivendo. E não estou falando assim que eu sou melhor nem pior, não, porque Uhum. para sair disso tem que fazer esforço, tem que se conhecer e tem que querer, Eu sabe? falei isso ontem, Querer. sobre a vontade, né? Pra gente mudar, só precisa da vontade, porque é ela que vai mover tudo, né, André? Exatamente. Né? E aí, se eu tenho É a vontade, vontade, se eu é o olho e desejo. percebo, não tá bom. Mas eu posso olhar, achar que não tá bom, mas eu não tenho vontade de mudar, as coisas vão continuar desse jeito, né? Igual eu falei, deu o exemplo do emprego. Se eu tô num lugar, tô achando que não tá bom, mas eu continuo indo lá, voltando para casa sem energia, cada dia mais mal-humorado, cada dia mais triste, cada dia mais desgastado, eu quero mudar, né? Não Então, quer. esse querer, E aí, o que né, começou lá no emprego, daqui a pouco, vai pro na sua casa, o seu relacionamento. relacionamento tá ruim, seu relacionamento com seus filhos está ruim, porque você, quando chega em casa, você quer ou ficar isolado, isolada, né? Tentando ali um pouco recompor energia, ou você quer algo para te distrair, para que você ainda continue Hum, naquele torpor, né? Você esteja anestesiado, anestesiada, para você dar conta, né? Então, é. assim, teve uma vez que uma pessoa foi para fazer constelação e a gente pergunta, né? Qual que é a demanda? Por que você veio aqui? Né? O que você quer tratar? O que você quer que seja visto? Né? O que vem à luz? E aí ela falou, não sei, tá tudo ruim. É. Tem Aí que como você vê, iniciar. né? Aí você vê como que a gente não está cuidando dos pontos importantes da nossa vida. Porque eu gosto muito dessa palavra holística, porque ela vem do inglês, né? O inglês whole significa o todo. Então, o Uhum. holístico vem dessa palavra. E aí, quando você percebe, as pessoas não estão cuidando, que é uma coisa que eu queria falar, isso que muda muito a energia da gente, cuidar do corpo. Mas não é cuidar do corpo indo para estética, né? Ou indo no cabeleireiro, não é isso. É cuidar do seu corpo na alimentação, no exercício físico, no cuidado que eu estou tendo com o meu corpo, né? Escolhendo Uhum. práticas saudáveis, escolhendo estar na natureza, escolhendo me alimentar de coisas saudáveis, né? Então, Uhum. primeiro ponto, o físico. Segundo ponto, o emocional, né? É fazer esse autoconhecimento para compreender quais são as emoções que eu tenho carregado, né? Como elas têm ditado para mim, né? O que, que eu escolho, onde eu estou indo, com quem eu estou andando, Uhum. né? Porque muitas vezes Uhum. o nosso estado emocional coloca a gente num lugar que a gente não é amado, então qualquer lugar que eu for aceito, eu fico, Uhum. né? O espiritual, Uhum. né? Quantas pessoas, André, que a gente atende, que a gente pergunta assim, você faz alguma prática religiosa? Você tem uma religião? Não. E aí você já vê essa ausência de conexão com o que é maior do que a gente, né? Uhum. Eu estou falando que isso é bom ou ruim, não. Eu estou falando que são as partes holísticas, né? Que se a gente não for cuidando, são essas portinhas, esses buraquinhos que a gente vai deixando aberto, né, Andréia? E que vai chegando aonde? Sim. No nosso energético. Uhum. É quando você fala aí do holo, né? O todo. Se eu cuido só disso aqui e as outras partes, né? Tem gente De que acha alguma que só forma malhar ajudar. resolve. Ah, deixei meu estresse lá na academia. Aí você vai pro trabalho, aí você estressa tudo de novo, aí você tem que ir pra academia e ficar uma hora e meia na academia. Você não tem Uhum. prazer de voltar para casa. Você não tem Sim. prazer de estar com o seu companheiro, que é outro ponto que eu ia falar, da família, Uhum. né? As pessoas muitas vezes estão lindas lá fora, no trabalho, tudo, mas dentro da família está tudo cagado, né? Exatamente. Então, É. é algo que eu falo muito para as pessoas que eu atendo. Para a gente ter sucesso na vida, eu já até postei, para a gente ter sucesso na vida, a gente começa dentro de casa. Uhum. Mas começa Com aonde? Quando certeza. eu entendo o que é meu, quando eu me posiciono nesse lugar saudável, né? Porque aí eu Uhum. posso ser saudável com meu marido, com os meus filhos, no trabalho, Sim. né? Quando É. você pensa no rolo, tem mais alguma coisa que você pensa? Desses pontos, assim? Uma coisa que eu falo muito, Amanda, que eu penso assim, que é muito importante é eu cuidar de mim, primeiro. Porque fala assim, nossa, mas isso é um egoísmo e tal. Gente, vamos dar um exemplo bem simplesinho assim. Deixa eu só comentar a Malika. A Malika é minha professora de terapia de vidas passadas. E ela falou que ela adora o que ela faz, mas o que você faz, né?
É É, uma bruxa, essa é, maravilhosa, Malika. Ela forma pessoas, gente. Vamos dar um exemplo, né? Teve uma vez que uma colega de trabalho falou comigo assim: Nossa, quando eu fui no pediatra dos meus filhos a primeira vez, ele falou assim: Mãe, assim que a comida, né, o almoço lá estiver pronto, você almoça primeiro, depois você vai dar comida para os meninos. Ela falou, ficou, olhou assim, escutou, falou, mas, né, nossa, meus filhos primeiro, né, mãe tem aquele amor assim, tal, tudo bem. Só que depois ela falou que começou ela não viu, né? E ela uhum, começou a ver que a criança, às vezes, ela não sente e come igual um adulto, né? Tu falando que o adulto come, tem que comer sim, rápido, não, mas a criança, ela sim, tem o tempo dela, ela isso, vai olhar para cima, ela às vezes vai chorar, ela vai, às vezes, fazer xixi, né? Vai se sujar, vai ter que trocar, não vai deixar a criança suja. Então, assim, aí ela falou assim, é um estado de amadurecimento, porque aí depois ela almoçava, ficava tranquila. Aí as meninas podiam ficar lá 1 hora, 2 horas, ela exatamente. tratando, estava tudo bem, ela não perdia a paciência, porque ela estava com fome. Então, assim, às vezes a gente quer ser muito, sei lá, mais realista do que o rei, sabe? Às vezes a gente não entende assim, o que realmente precisa ser feito. E na nossa própria vida, né? Às vezes a gente preocupa mais assim, assim, e não nos verticaliza, né? É, Porque às vezes nossas conexões, elas não têm que ser só horizontais, é, elas precisam estar na verticalidade, porque, se igual você falou, se eu malho, mas eu não tenho conexão com a divindade, com o comigo universo, mesmo, com o né? Criador, com a fonte, com a centelha divina que existe É, dessa fonte em mim, é, eu estou vivendo para quê? Qual o legado que eu vou deixar? Dessa forma, a gente vai passar na nossa própria porta estreita. Não, eu vou querer é. empurrar a sua e passar junto com você lá de qualquer forma. Já chegar lá, André, não essa vou não. analogia aí do almoço, tem aquela analogia também do avião, né? Quando o avião se despressuriza, você tem que botar a máscara primeiro em você. Porque se você for salvar qualquer outra pessoa, você vai morrer. E é o que a gente vê acontecendo, né, André? Até na nossa profissão, né? Quantas pessoas querem ficar nesse lugar de atender todo mundo, salvar todo mundo, ter tempo para todo mundo, e a pessoa acaba não se cuidando, né? A pessoa acaba não olhando para as suas questões por causa disso, porque ela está fugindo do que é dela no outro. Então, acho que esse Sim. ponto também, né, Andréia, da gente saber o que é nosso e o que é do outro, isso precisa estar muito claro, isso chama limite, né? E é só Uhum. eu entender nesse limite é que eu vou conseguir também barrar essas, né, questões, que é o que a gente fala, né? A gente determina que nada, né, que não for da luz divina, né, ela toca o meu campo. Por quê? Porque Uhum. se o outro está vivendo, está misturado nessas coisas que não são divinas, eu vou deixar com ele o que é dele. Primeiro, o que é dele. Segundo, o que não Uhum. é divino, né? Sim, Então, essa também é sim. uma prática, né, que tem me ajudado muito a manter, né, esse meu lugar. Quando está acontecendo, eu sinto até uma ansiedade quando eu falo disso com vocês, porque eu Uhum. era uma pessoa que eu via alguém sofrendo, eu queria ir lá ajudar, eu queria ir lá resolver. Hoje eu Uhum. aprendi que eu preciso ver, sentir, compreender que é o processo do outro e esperar ele me pedir ajuda. E quando ele me pedir ajuda, reconhecer se eu posso ou não ajudar. Exatamente. Né? Amanda, isso é responsabilização, né? Quando a gente tem aquela síndrome de Salvador, que acho que todo mundo em algum momento passa por isso, né? Aquela tríade, a gente é Salvador, a gente quer salvar o outro. Aí, quando o outro às vezes melhora ali, que ele quer cuidar da própria vida, a gente vai para o lugar de vítima, né? Nossa, mas eu É, fiz tudo pela Amanda, eu larguei é, tantas coisas para cuidar da Amanda, fui para casa da Amanda, não sei o quê, e agora ela quer, não pode me ajudar, né? não pode nem me ajudar, eu não quero nem me É, receber mais porque ela quer cuidar da própria vida, né? Eu saio do lugar de vítima, aí eu vou pro lugar de vítima. Aí depois eu dando a falar mal da Amanda, falar assim, nossa, você não sabe quem que aquela Amanda é. Aí eu vou pro lugar de algoz, aí eu procuro uma outra pessoa para me salvar. Gente, cada um, igual a Amanda falou, cada um recebeu uma vida, responsabilize-se por ela, né? Cuide da sua energia. A gente só leva o outro, a Rosi fala, no lugar que a gente chegou, né? é, Então, assim, se eu estou hoje falando aqui com vocês de mudança, não só de trabalho, às vezes a gente precisa de mudar do trabalho
ou de marido, ou de esposa, a gente precisa mudar só a gente. Tinha uma frase da PNL que eu achava um jargão, assim, sabe quando você não gosta do negócio? O mundo muda quando você muda. Eu achava que era um jargão, assim. É um jargão bem usado, né? Verdade. Isso aconteceu na minha própria vida. O mundo mudou depois que eu mudei, né? Hoje, aquela minha vida que era de estresse, gente, teve uma época que o cabelo caiu todo aqui atrás. Ficou o cabelo E isso que tá muito no sobrou. que a gente está falando, né, Andréia? O mundo muda porque se eu mudo internamente, né, o que eu vou atrair de fora também vai mudar, né? Claro, porque eu E por saí isso que a gente tem que entender. Eu E saí quando daquela as frequência. coisas vêm de fora, né, elas vêm muitas vezes para isso, para falar assim, aqui, se eu te falar, vamos mudar? Chega disso aqui. Aí se você opta em fingir que não viu, ou que você não entendeu o recado, ou realmente você não entendeu o recado, aí você vai falar de novo assim, querida, vamos de novo olhar para isso, né? Vamos resolver isso aqui agora, que é o que eu falei do holístico. Muitas vezes a gente adoece para a gente perceber que tem algo na nossa família, né? Muitas vezes a gente adoece para ver que tem algo espiritual que a gente precisa trabalhar. Muitas vezes a gente adoece para mostrar para a gente que a gente não está no nosso propósito, que a gente está, às vezes, no trabalho ou na função, né? Que não é mais, não cabe mais dentro daquele momento que eu estou, né? Sim. Então, eu percebo que tudo o que acontece fora tem a ver com o que está dentro. E todas as vezes, né, que a gente consegue fazer essa mudança interna, o que acontece? Lá fora vai responder, né? Hoje uma cliente falou comigo, nossa, eu estou vibrando que eu vou encontrar uma boa ajudante. Aí eu falei com ela, você está pronta para receber ajuda de boa qualidade? Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa vai vir para trabalhar na minha casa e, não, ela já faz isso, tá bom. Não, a gente merece uma pessoa que cuida da gente com amor, que cuida da nossa casa com amor, cuida dos nossos filhos com amor. Se a gente é assim com todo mundo, por que eu não mereço receber isso? Né? Claro. O Jerônimo falou, reflete demais, até quem a gente atrai pra gente. Exatamente, porque todos nós temos uma frequência de vibração, né? Eu não sei se vocês conhecem a escala Hawkins, você já estudou? Isso já. Então, ela fala dessas vibrações. Por exemplo, cada sentimento que a gente tem vibra numa faixa. Então, se eu sou uma pessoa que vibra na alegria, que vivo na gratidão, né? Que vivo nessa profundidade do viver, quem que eu vou trair para perto de mim? Não, mas tem gente que... Claro, gente, tem gente de todas as frequências onde quer que a gente vá, né? Exato. Mas o que eu quero atrair para a minha vida? Eu sou terapeuta. Então, uma coisa que eu brinco muito, né, Andréia? Eu falo muito com as pessoas assim, nossa, terapeuta tem muita essa dificuldade de receber dinheiro. E aí eu falo muito para os terapeutas assim, deixa eu te falar, você gastou quanto estudando? Quanto do seu tempo, da sua energia você colocou naquilo ali? Então, quanto você acha que você merece receber? Então, coloca no seu coração quanto que você acha que você merece receber e vibra que as pessoas que podem pagar pelo saber que você tem vão chegar para você. Aí as pessoas falam, não existe isso. Não combina comigo. Faz assim para ver se não acontece. Né? A Lília tá falando aqui, ó. Quando mudamos a nossa energia, muitas pessoas se afastam também. Claro. Porque elas não conseguem mais conectar, não acham ressonância. Não acha ressonância. Ou porque a gente muda muito para outra frequência, talvez um pouquinho mais elevada que a que ele está, ou algo que dentro dele ele não quer olhar, né? Não cabe para ele. E tá tudo bem, né, gente? Que também é outra postura que a gente tem que ter. Se a gente tem apego às coisas, a gente não deixa a energia o quê? Fluir. Né? Então, se eu me apego, por exemplo, a um relacionamento, não, mas é o amor da minha vida, eu nunca mais vou encontrar outro. Quando você percebe, eu tive um cliente que foi assim, a hora que foi embora, ele falou, gente, eu não tinha noção do quanto estava pesado para mim, do quanto a minha vida era leve, do quanto eu era leve e eu me perdi de mim mesmo. O que acontece quando a gente começa também a conviver com pessoas com energia baixa, que são muito negativas, a gente começa a ser, né, bagunçado, né? A Flávia tá falando aqui, percebo que às vezes quando estamos desenergizados, também afetamos a energia de quem está perto. Claro. Tem uma coisa muito legal sobre isso, que eles falam, por exemplo, que criança não deve dormir com idosos adoecidos.
Por quê? Sim. Porque durante o sono, os idosos vão roubar a energia daquela criança. Olha que coisa interessante. Quando vocês têm um companheiro, não sei se vocês já viveram isso. Às vezes o companheiro está estressado. A gente dorme na mesma cama que ele, o nosso sono é agitado. Sim. Né? Por quê? É. Porque é a ansiedade do outro, a energia do outro que está reverberando na gente, que tem essa conexão profunda, né? Sim. Energia, ela não é estática, gente. A energia, ela é dinâmica, ela flui, né? Eu fiz algumas formações lá na Conscienciologia, não sei se aqui o pessoal já ouviu falar. E lá eles falam muito de um holopensene, que é um pensamento coletivo. Então, assim, infelizmente, né, hoje a maioria das pessoas vibra negativo. Isso forma um campo vibracional. E às vezes, quando eu abaixo a minha vibração, quando eu entro no estado de tristeza, às vezes eu levantei top of mind, aí tô saindo de casa, alguém me dá aquela fechada lá no trânsito, aí eu falo, nossa, você fica naquele mal-estar, opa, é conexão na hora com esse holopensene, e aí depois o dia acaba, né? Dá tudo errado. Então, assim, olha como que a gente, às vezes a gente fica desatento e a gente entrega, né? Pega aqui, toma você, um pouquinho de mim, e depois a gente perdeu um tanto de fractais energéticos e a gente tá um bagaço no final do dia, né? Você falando aí dessas ligações, eu li outro dia que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso, adoro essa. Com quem que eu ando? Diga-me com Adoro quem tu andas, que eu e te eu te direi direi quem tu é. és. Exatamente. Eu amo isso e eu falo muito isso com meu marido. Não é que a gente não queira andar com certas pessoas, Não. é porque eu quero andar com pessoas que são alto astral, que são positivas, que estão aí batalhando, mas que estão tendo resultado, que estão prósperas, que estão felizes, que estão saudáveis, e eu quero ser saudável. Então, eu tenho que andar com quem quer ser saudável, gente. Quando você está de dieta, se você anda com pessoas que só gostam de comer fast food, o que vai acontecer? Uma hora você vai sucumbir, Exatamente. né? Porque você ainda não tem dentro Exatamente. de você isso cristalizado. Então, eu tenho a vontade, mas eu ainda não tenho essa rotina, né? Sim, A mesma coisa é sim. gente, né, André? Quando a gente começa a trabalhar com energia, a gente percebe isso. Quanto mais a gente vai sintonizando, quanto mais a gente vai meditando, quanto mais a gente vai trabalhando nesse campo, mais fortalecida a gente fica, que é outra coisa que eu queria falar. Existem algumas proteções energéticas que a gente pode fazer ao sair de casa, por exemplo. Você deu esse exemplo maravilhoso, que eu acho que quando a gente sai de casa, aí começa. Tem dia que você desce, esquece a chave do carro, né? Tem dia que você sai, o portão não funciona, tem dia que você sai, alguém te fecha. Antes de sair de casa, por que as pessoas falam para a gente praticar a meditação de manhã? É para a gente se preparar para o dia. É para a gente ir para aquele dia com a intenção, né? Com a intenção de que aquele vai ser o melhor dia da sua vida, né? Com a intenção de que eu vou fazer acontecer do jeito que eu posso fazer. O que não tiver ao meu alcance, né? O universo vai ditar. Mas eu gosto muito de uma proteção que eu aprendi, André. Eu não sei se você fazia antes, né? Porque agora com a apometria de ancoragem a gente sabe algumas outras, né? Sim. Mas que é de colocar uma esfera de luz dourada, né, na gente, no carro, no nosso lar, nos nossos filhos, ou um Merkaba, né? Um Merkaba é uma pirâmide, né, de base quadrada que a gente pede para colocar uma em cima e outra embaixo virada. Eu ensinei isso para uma pessoa que foi uma coisa muito linda e falei para ela colocar também os EPIs. Os EPIs, gente, é como se fosse uma proteção que a gente põe, né? E a gente faz tudo isso na intenção, né? De criar esse campo energético, porque a gente tem um campo eletromagnético, que é o elétrico que vem daqui e o magnético que vem do coração. Então, a gente vai criar esses campos também à medida em que a gente vai treinando o nosso cérebro, né? Então, essa pessoa começou a fazer para ela as proteções, depois ela fazia para os filhos. E aí, os EPIs, a gente chama eles, né, de EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Né? E a gente imagina um macacão com luvas, botas, óculos, máscara, capacete, na cor violeta, protegendo todos os meus corpos. E aí, essa mãe começou a fazer para ela e para os filhos. Um dia, o filho dela chegou da escola e falou: Mamãe, você tinha que ver que legal hoje. Por que, meu filho? Eu estava lá na aula, de repente, eu parecia que eu virei, sabe esses robôs? Começou a aparecer uma roupa roxa em mim. Sensacional. E aí você vê assim, como, né, que energia é tudo. A mãe estava lá na casa dela,
fazendo isso para o filho que estava na escola e ele sentiu, e ele percebeu esse campo sendo criado. Né? As crianças têm essa percepção mais fácil, né, André? Sim, tem. Mas E como é que é isso lindo, mesmo. né? E como É que é lindo lindo. essa coisa de criar, de intencionar. Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? Só porque a gente não pode prolongar muito, André, falta 5 minutinhos para a gente acabar, é para dizer para vocês que nós somos responsáveis pela nossa energia. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E tem coisa que vai acontecer que a gente não é responsável por que está acontecendo, mas a gente é responsável pelo modo como a gente vai reagir a isso. Então é só para trazer para vocês essa consciência, esse pouquinho de informação, né? Como diz a Andréia hoje, quando a gente estava conversando, a gente tem 3 dias para falar sobre isso no mínimo. Mas o tempo aqui é só para dar uma pincelada para vocês, para trazer um pouco desse despertar de que existem inúmeras possibilidades da gente se cuidar e compreender as coisas de outra forma, né? Então eu queria deixar a Andréia finalizar aqui com o que mais ela sentir que é para falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, assim que a Andréia terminar de falar, a gente encerra, tá bom? Tá, então vou falar rapidinho para deixar um tempinho aí para perguntas. Eu não sei, né, se todo mundo aqui já ouviu falar na roda de Sansara. A roda de Sansara é um ciclo de reencarnações. A gente volta e às vezes a gente cai, né? Naquele mesmo lugar, naquele mesmo buraco. Mas por que eu estou aqui de novo? Porque são escolhas. A gente precisa fazer boas escolhas. Nós temos ferramentas para viver uma vida leve. Mas é possível aqui? Claro que é possível, apesar dos desafios. A gente não precisa se emaranhar com tudo e com todos que a gente vê. A gente não precisa julgar. A gente pode olhar todos com bons olhos. A gente pode cuidar da nossa própria energia, né? Um escaldapés, essas proteções aí que a Amanda falou. Gente, o mundo pode estar pegando fogo no parquinho lá fora, mas aqui dentro o poder é meu. Se eu não tenho poder sobre o meu sentir, sobre as minhas emoções, se eu não me percebo, se eu não me cuido, eu estou fazendo o que aqui, pelo amor de Deus? Eu estou igual o ratinho ali, né? E essa roda de Sansara. Então, assim, eu fiz um desenho aqui, não repare, porque eu sou terapeuta, não sou desenhista, mas aqui, ó, esse lugarzinho que a gente vai, volta e vai para o mesmo lugar. E aqui é a espiral, onde eu vou crescendo, eu subo aqui 1/8, aí eu volto, passo às vezes por aquele ponto mais 1/8, já passo de uma forma mais elevada, diferente, e volto para mais 1/8. Isso tudo se eu souber fazer as minhas próprias escolhas. Né? O Léo falou isso antes. O Léo falou isso antes, né? Que as coisas vão acontecendo, os desafios vão acontecendo e muitas vezes vai vir um desafio parecido e você fala, gente, mas eu já passei por isso. Mas aí o modo como você vai lidar com aquilo vai ser diferente porque você conseguiu aprender 1/8, né? Então a gente sobe na espiral da vida, né? Olha só, a Luana fez uma pergunta aqui para você. A hora que você terminar, você quer falar mais alguma coisa ou eu posso ler a pergunta dela? Pode ler a pergunta. Ela colocou assim, Andréia, se você pudesse criar um script diário para a gente se proteger e cuidar da nossa energia, o que você recomendaria? 3 dicas do que fazer e como? 3 dicas. Você falou do escaldapés, né? Escaldapés, um momento. Primeira coisa, um momento, né? Eu acordei. Eu não preciso pular da cama e já sair. Não, já estou atrasada. Eu posso me conectar, sentir meu coração, sentir o meu campo, né? Me perceber. Hoje eu estou... como é que está a minha energia hoje, né? Será que eu quero usar uma blusa colorida, eu estou mais introspectiva? Mas não sai correndo, gente. Olha para você, que senão você sai correndo, você sai atropelando todo mundo. Então, primeiro é se perceber. Não estou totalmente equilibrado. O que eu posso fazer, né? E mesmo se tiver, faz uma conexão com a sua divindade, né? Então, a primeira, se perceber. A segunda, agradece por estar viva. Agradece por, gente, mais um dia. O que eu vou fazer de extraordinário para o meu dia? Extraordinário, às vezes a gente pensa que tem que ir para Miami, fazer compra lá, ou para Paris. Não tem não, gente. Vai para Lacoque mesmo, tá bom demais. Então, vai fazer assim, o que tem que fazer, que é cuidar da sua família, né? Da sua vida, que tá ótimo. Vai ser feliz, põe o pé direito. Né? Tem um amigo que ele falava assim, que quando ele levantava, ele botava batia o pé direito 3 vezes no chão e falava assim, hoje você é o super-herói X, e ele escolhia, e ele colocava como se fosse um manto, assim, e era isso que ele levava pra gente, era bom de estar perto dele, né?
E aí, Eu gosto pronto, você muito do... O meu marido agradeceu. fala todo dia de manhã, ele fala assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Melhor, é o É, único que a gente tem. Eu é, não sei se eu vou ter amanhã, o ontem já é. foi, eu só tenho hoje. E prestou atenção na energia, agradeceu, se conecta, né? Eu sei que a gente às vezes vai programar o dia e vai sair alguma coisa do controle, porque a gente não tem controle, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Vamos Se lidar veja com com o bons olhos, se real, cuide. né? Vamos lidar Lidar com com o o real, real, não com o que ideal, né? o que que pode ser hoje, né? Como posso melhorar? As perguntas ajudam demais, gente, né? Para quem conhece em barra de Axis, o que pode ser melhor? É. E você vai perguntando isso pro cérebro, às vezes você está dormindo. Quando Como eu pode trabalhava no banco, às melhorar o vezes tinha universo, né? que Eu bater umas adoro essa metas frase. lá malucas de um dia para o outro, e eu ficava com aquilo, eu nunca tive insônia, graças a Deus. Mas aí, às vezes, vinha a ideia, faça isso, e é batata, porque você está ativa na sua vida, você está conectado, sabe? Então, eu gosto muito de escaldapés, assim, no final do dia, acho que me dá uma É isso que eu ia aliviada, falar. Eu gosto né? dessas práticas que você falou para o início e para o fim do dia, né, Andréia? Às vezes o Aham. tomar um banho concentrada, né? Você falou do Uhum. início, eu vou falar do fim, Sim, então fala do fim. né? Tomar um banho concentrada com aquela intenção de que aquilo ali limpe, né? Tudo aquilo que não for seu, que limpe o seu campo energético, que tire tudo que não é seu, que te purifique, purifique suas emoções, seus pensamentos. Fazer um escalda-pés, pode ser com um chazinho, com uma erva, com um óleo essencial, né? E a mesma coisa, na hora de dormir, dormir com intenção, né? Fazer o agradecimento, fazer as orações para quem você sentir, né? Que naquele dia te tocou a vida, te tocou, né? Nesse caminho e pedir, né? Que o dia de amanhã seja te dado como uma graça, né? Para você continuar a Uhum. sua vida e seguir em frente, né? Fazendo o que você veio fazer, né? Então eu Sim. acho que dentro disso tudo que a gente está falando, amanhã a gente vai compartilhar mais algumas coisas. Amanhã eu vou fazer uma live com a Kirla, que é uma farmacêutica que se especializou com as ervas, e vou trazer um Ai, pouquinho que desse conhecimento delícia. dela, das escolhas dela, de como que isso mudou a vida dela, porque também é um conhecimento, né, da natureza e como isso, o natural, também quando a gente está vivendo no fluxo natural das coisas, como que a vida pode ser mais leve, Uhum. né? Então, eu queria agradecer a todo mundo pela participação. Foi muito, muito gostoso. Eu e a Andréia, a gente está aqui combinando de fazer mais lives, né, Andréia? Trazer Sim, mais com coisas certeza. legais, mais conhecimento. A Andréia é um poço de sabedoria. E a gente vai compartilhar isso com vocês em breve, né, mais vezes. Mas eu queria agradecer e dizer que amanhã tem mais às 7h30 e que vocês puderem, né, participar e divulgar aí para ajudar a gente a levar isso para mais pessoas e para ajudá-las também a se despertarem, se conectarem e seguirem numa vida, um pouquinho que seja mais leve, mais saudável, né? Sim. A gente tem esse poder, gente. A gente tem, né? A gente tem essa. Eu acho que é até uma obrigação, sabe? Às vezes pensa, se eu tenho obrigação de fazer isso, aquilo, acho que a única obrigação que a gente tem aqui é de ser feliz, é de se conhecer, é de se superar, entendeu? Não fala que quando um cura, se cura, milhares se curam, né? A gente eleva o patamar vibracional do planeta que a gente mora. Então, é nossa responsabilidade, nosso dever, não só conosco, mas também com os outros. Quer salvar o Isso, outro? Se salva. Você vai estar salvando isso, outros, com certeza. isso. E vamos Dizem, né? lembrar daquela A frase, Amanda né? tá frita, né? Que eu falo muito, né, Amanda? Que a palavra convence, mas o exemplo Ele arrasta. arrasta. Exatamente. E aí me veio a frase, né, que a gente sempre também usa, né, que a gente é Deus, que a gente é soberano e a Soberano, gente é livre, né? livre. Então, vamos fazer, né, valer essa vida, né, de Deus, que Deus que habita em nós, né? Uhum. E fazer acontecer no nosso mundo daquilo que a gente quer e pode e merece, né, André? Exatamente. Isso Então, que aí. venham mais momentos Então, agradáveis assim. Muito obrigada, André. Muito obrigada a todos. eu que Em breve, amanhã, agradeço o 7h30, convite. tem mais. Gente, não percam não, viu? Que a Amanda tem muita coisa boa aí. A gente vai se encontrar, né, Se Amanda? Deus quiser. Em Tá breve. bom. Em breve. Combinado, querido. Muito Boa obrigada noite, e boa obrigada a noite, viu? todos, Até gente. Com mais. Deus. Abraço, até mais. Tchau, tchau, linda. Tchau.